todos. Jesus possa nos envolver na noite de hoje e que possamos refletir em torno da sua mensagem imorredora. Costumamos dizer das nossas reflexões na rádio que nós não só reverenciamos Jesus, mas também buscamos penetrar o seu pensamento. Porque para nós, estudiosos do Evangelho, o que mais nos aproxima, o que mais nos aprofunda o ser é o pensamento do Cristo. Muitos de nós, através das educações ou dos processos de vida que recebemos, aprendemos muito a decorar o Cristo, decorar as suas lições, e não refletirmos muito no seu pensamento, não adentrarmos as letras, buscando o Espírito que vivifica, mas ficamos na superficialidade dos ensinamentos. Isso, naturalmente, dificulta muito a nossa vida. Com o advento do Espiritismo, com as possibilidades que nos foram criadas pelos benfeitores imortais, nós passamos a perceber a essência profunda do ensinamento do Cristo e o quanto é importante nós vivenciarmos, vivermos esses ensinamentos. Naturalmente que nós vamos pensar que, comungando dentro das igrejas, comungando os ensinamentos espíritas na casa espírita, nós já estaremos, de certa forma, fazendo uma relação, iniciando uma relação com Jesus ou com a própria espiritualidade. Hoje para que essa relação se transforme em algo maior, é necessário que nós a façamos todos os dias. Então, é necessário que nós passemos a refletir em torno da mensagem de nosso Senhor Jesus no nosso cotidiano. E fazendo dessa mensagem não só uma forma de reverência a Jesus, como se fosse algo decorado por nós, mas algo que nós estamos vivendo, algo que nós estamos sentindo, procuramos sentir. Na reunião passada em que nós aqui estivemos, nós falamos um pouco em relação a essa questão espiritual, essa questão do envolvimento espiritual, essa questão da obsessão e da desobsessão. Falamos naturalmente em relação ao campo perispiritual, falando das vibrações mentais do nosso pensamento e falamos um pouco da questão da sintonia espiritual. E hoje nós vamos fazer um certo complemento em relação a isso, para que nós possamos, de certa forma, criar dentro da nossa mente uma relação mental, para que essa relação mental possa ser utilizada por nós no cotidiano. E é bastante interessante. Estávamos estudando em relação a esses assuntos e um estudioso disse o seguinte, que muitas das vezes nós, sem nos apercebermos, estamos sendo envolvidos pelas músicas que nos envolvem. Naturalmente, nós não, devido ao balanço da música, a letra que a música traz, nós nos deixamos envolver. E muitas vezes nós não percebemos, ou boa parte de nós não percebe, que essa música também tem uma sintonia, ou seja, ela vai colocar-nos num estado de alma, num estado mental, segundo a atenção, segundo aquilo que nós gostarmos. Então, se nós pegarmos uma música erudita, Johann Sebastian Bach, Chopin e outros eruditos, nós estaremos buscando uma certa frequência. Se nós adentrarmos lá embaixo no funk sensualista, nós estaremos numa outra frequência. Então, estaremos num nível bem alto em relação às músicas eruditas. Quando nós vamos para o funk, a música sensualista, apesar de ser uma coisa muito legal de se ouvir, às vezes pelo balanço, vai nos sintonizar dentro de uma faixa mental que muitas vezes, sem perceber, os espíritos inferiores nos querem. Por isso que essas músicas, muitas vezes, elas têm um grande boom de vendas, Nós vemos que, às vezes, a música ela não tem sentido nenhum. Ela é só algo que está sendo dito, muitas vezes diminuindo, ou seja, expondo a mulher ou o homem, e
parte da nossa população se absorve isso, ela vai para os meios televisivos e acaba com uma divulgação muito rápida. Essas músicas, naturalmente, nos levam para veios de pensamento que fazem com que nós, naturalmente, deixemos expandir o nosso ser. Expandindo o nosso ser, nós começamos a emitir ondas mentais e energias que essas entidades que estão no plano espiritual, que nós podemos chamar de vampiros espirituais, aguardam para se locupletar. Como elas não têm o corpo físico, para poder saciar essas necessidades, ela provoca, então, situações em que nós vamos ser os seus alimentos. Então, quando nós vemos essas músicas sendo muito tocadas, a nossa juventude, ou nós mesmos ficarmos empolgados, nós vamos estar nessa sintonia. E dentro dessa sintonia, essas entidades, então, encontram em nós o plug para que possam encontrar o alimento que elas necessitam. E é interessante pensar nisso, porque às vezes a gente nem percebe, porque tudo se transforma num grande modismo, tudo se transforma em algo que parece para nós muito legal, muito bacana, divertido, mas na realidade tem uma conotação negativa. Na verdade, leva-nos a uma situação de pensamentos e sensações que dificultam-nos muito a vida. Muitas vezes, quando passamos um tempo ouvindo essas músicas, quando nós vamos deitar, vamos dormir, toda vez que nós dormimos, nós saímos do corpo. Saindo do corpo, nós vamos para locais no plano espiritual. Porque nós somos espíritos imortais, nós não estamos circunscritos à veste física. Então nós saímos, segundo a doutrina espírita, nós saímos em desdobramento. Segundo a projeciologia, o pessoal que faz saída do corpo, fazemos viagem astral. Não é? Existe toda uma técnica, toda uma teoria, todo um estudo em relação a isso. E todos nós fazemos isso durante a noite. Todos nós saímos do corpo. E vamos para locais, e vamos ter com pessoas, e vamos estar em reuniões, vamos beber em fontes, muitas vezes boas e outras muitas vezes muito ruins. Então vamos pensar o seguinte, nós passamos o dia inteiro ouvindo uma música sensualista. Aquela música que deixa a gente super agitado, como diria o jovem, nós ficamos na adrenalina. Ficamos na adrenalina, adrenado, nós vamos dormir. Quando nós saímos do corpo, as entidades já estão nos esperando para levarmos muitas vezes esses locais aonde ocorrem essas relações de espíritos sensualistas. Por isso que muitas vezes nós temos sonhos eróticos, temos muitas vezes pensamentos que nos incomodam na mente, incomodam o ser. Durante o dia, muitas vezes passam por nossa mente flashes. Esses flashes advêm dessas relações que nós mantemos com essas entidades durante o nosso, vamos dizer, o nosso desdobramento, a nossa viagem astral. Nós precisamos tomar cuidado com essas frequências, com aquilo que nós estamos assistindo. Muitas vezes nós estamos lá, passamos o dia inteiro, muitas vezes assistindo os programas que falam de crimes. A nossa mente grava isso. Essa mente gravando estas informações, nós começamos a vibrar dentro desses padrões. Aí acabamos por adentrar as mentes de outras entidades que também vão trabalhar conosco para que nós continuemos pensando dessa forma, gerando energias negativas, pensamentos negativos. Alguns irmãos nossos, basicamente, quando eles se habituam com esse tipo de informação, eles são aquelas pessoas que veem, tudo ela vê crime, tudo ela vê coisa ruim. Então, alguém esbarrou nela, aí você imagina. Aquele vem vindo ali alguma coisa estranha, né? O cara vem meio assim, né? Ele tá com um bonezinho na cabeça, ele está com uma roupinha assim, será? Meu Deus, eu vou trancar a porta de casa. Já começamos a criar dentro de nós sensações e emoções que no fundo são vinculações desses processos que estão lá, que nós registramos e passamos a vincular, a trabalhar e a ter como companheiros essas entidades, que vão dimensionar tudo o que nós temos. Então, muitas mães ficam, meu filho está na rua. Então ela ouve o barulho de uma sirene, meu filho vai estar, meu Deus do céu,
Né? O marido está dormindo, às vezes um sono sossegado, é meia-noite e pouco, o rapaz acabou de sair, ela está acordando. O menino saiu, estou ouvindo um monte de viatura aí. Não, seu filho pode não estar lá. Né? Seu filho pode estar namorando no bem bom, tranquilo, na casa da namorada. Por que ele haveria de estar lá com relação ao fato da polícia ter passado? Não, pelo amor de Deus. Liga para ele para ver como ele está. Né? Isso tudo são relações mentais e processos que nós estamos fazendo devido ao alimento que nós estamos extraindo durante aquilo que chamamos de vigília, que é a nossa parte durante o dia, em que nós nos relacionamos com as coisas, com as pessoas, com os seres. Essas relações podem fazer-nos muito bem ou fazer-nos muito mal. Com relação à questão da música, a música tem uma frequência, um ritmo. Esse ritmo vai naturalmente nos levar a vibrações de sintonia. Na Umbanda, quando nós estamos ouvindo o som dos atabaques e o canto dos pontos, cada ponto que ele faz com que a nossa mente sintonize com uma egrégora de entidades para que haja um equilíbrio dentro do terreiro onde nós estamos. Na doutrina espírita, nós fazemos isso com a prece, com a elevação mental, com a busca de cada um de nós encontrar com Jesus e com as entidades espirituais que coordenam os nossos trabalhos essa frequência de ajuste, para que nós possamos, através dessa frequência, receber aquilo que nós precisamos. Acontece que boa parte de nós ainda não se apreendeu disso, mesmo sendo espíritas. Já estamos há algum tempo e muitas vezes permitimos viagem astral. Viagem astral é viagem na maionese mesmo. Porque o indivíduo vem, entra na casa, ao invés de ele sintonizar com as frequências de ondas mentais boas, ele se permite ainda ficar no processo de vigilância, de reclamações mentais, de ficar somente pensando no seu problema, enquanto que a espiritualidade faz todo um esforço para que ele sintonize em energias superiores, e essas energias superiores modifiquem todo o processo, não só o aspecto físico, mas também como um aspecto espiritual. Porque se o nosso espiritual não estiver ajustado, não adianta o corpo estar bem vestido, não adianta o corpo naturalmente estar bem alimentado, porque a nossa alma não está em consonância com o corpo. Naturalmente, como é o espírito ou a alma que pensa, ela, com o pensamento desgovernado, vai desregular a saúde do corpo. Por isso que muitas vezes a gente vai ao médico, faz tratamento por um certo tempo, tomamos os remédios, mas depois de um certo tempo os remédios não fazem mais efeito, nós retornamos lá no médico, o médico receita remédios mais fortes, para que nós possamos, através desse receituário, encontrar novamente o equilíbrio da saúde. Mas se nós equilibrássemos e nos ajustássemos por dentro, o que na doutrina espírita nós vamos chamar de reforma íntima, nós não teríamos tantos processos de adoecimento, nós não teríamos tantos processos de dificuldade, de dores ou de processos de doenças que nós já não precisaríamos ter. É natural que, com o desenvolvimento do tempo, com o passar das primaveras, nós vamos envelhecer. E o envelhecimento traz algumas dificuldades que são naturais pelo enfraquecimento do corpo, pelas dificuldades que o corpo encontra nesse processo da entropia, né? Que é o envelhecimento natural. Todos nós teremos. Isso não há como fugir, faz parte de um processo. Porém, algumas das doenças que nós temos ainda se encontram muito próximo à questão dos animais. Então, algumas doenças demonstram que nós ainda estamos muito perto ainda daqueles sentimentos dos animais. Ora, nos animais nós encontramos egoísmo, encontramos orgulho, encontramos vaidade, encontramos uma série de situações que fazem com que neste reino seja a virtude, mas no nosso reino nominal já se transforma em processos que vão nos trazer dificuldades. Por isso que Jesus vai dizer para nós que nós teríamos que ser simples e prudentes, né? Prudentes como as serpentes, mas sermos simples.
buscarmos a simplicidade, a humildade, a fazermos transformações. E o Espiritismo é muito rico, é uma doutrina muito rica, porque ele não só mostra para nós o que nós devemos fazer, mas também como nos mostra os resultados. Porque o Espiritismo abre o leque das leis de Deus, e as leis de Deus que estão exaradas lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos. No Espiritismo nós vamos olhar a partir do livro 4, nós vamos ver as leis de Deus, as leis dos 10 mandamentos um pouco mais ampliado, uma relação um pouco mais ampla pelo grau de conhecimento que nós atingimos, onde vai ser explicado para nós o porquê que nós devemos seguir essas leis e quais os resultados ou quais as dificuldades que nós enfrentamos em não nos ajustarmos ou desrespeitarmos essas leis. E nós não encontramos, meus irmãos, essas informações em qualquer lugar. É muito difícil nós encontrarmos a clareza que existe no Espiritismo nas outras doutrinas. Muitas pessoas falam, pô, a gente precisa ler a Bíblia. Né? Vamos ler a Bíblia é um livro sagrado, é um livro santo. Concordamos plenamente. Porém, ele está caracterizado por poesia, caracterizado por dificuldades de linguagem, por tradições, por culturas um pouco diferentes. Há que se ter necessidade de um estudo aprimorado, aprofundado, alto grau de conhecimento, para que nós possamos entendê-la e colocarmos em prática não os conteúdos que estão colocados ali de uma forma, vamos dizer assim, um tanto quanto direcionadas para uma ideia de seguirmos, de pegarmos a letra ao pé, ou pegarmos as coisas ao pé da letra. Mas nós extraímos dela o espírito que vivifica. E é isso que a doutrina faz. Ela não modifica nada do que está lá no Evangelho. Pelo contrário, ela esclarece, ela abre, ela nos mostra o porquê das coisas, demonstrando para nós a veracidade do que está colocado lá. Por exemplo, como que nós entenderíamos, de uma forma um pouco mais direta, o que Jesus quis dizer quando ele disse para nós: meu reino não é deste mundo. Ora, nós queremos tudo neste mundo. Não é? Eu quero casa, eu quero carro, eu quero casa na praia. Não é? Eu quero ter uma mulher bonita, eu quero ter filhos bonitos, eu quero que meus filhos cresçam as crianças mais lindas do mundo. Aliás, por falar em crianças, as nossas crianças hoje estão com uma série de dificuldades, né? Porque no nosso tempo nós não tínhamos muito o que comer. Então a nossa família regulava tudo. Hoje nós temos muito o que comer e as nossas crianças estão obesas, né? Estão tudo gordinho, né? Estão tudo parecendo... eu me lembro, me vem à mente o quadro dos 3 porquinhos. Fiquei imaginando, né? As crianças nossas, se fosse no passado, elas eram os porquinhos magros. Hoje são todos uns porquinhos gordos, né? E você olha as crianças, está tudo rechonchuda. Porque nós queremos dar para as crianças tudo que nós não tivemos. E aí começamos a entrochar comida nas crianças, que hoje estão passando por um processo de obesidade muito difícil. Porque elas estão se habituando a comer coisas que nós chamamos de porcaria. Vocês já pensaram para uma criança hoje, na atualidade, comer jiló? Não é? Meu Deus do céu, isso é um sacrifício. Não é? E lá em casa da minha infância, falava assim, aquele gilózinho bonito, eu falava, tá, o que tem hoje? Tem giló, que beleza, nós comíamos. Não é? Não é verdade? Você pegar hoje... Você olha assim para uma criança, você coloca assim do lado uma coisinha com quiabo, ela olha que nojo, não é? Porque isso aí tem baba, mãe, não come isso não. Aí você coloca uma McDonald's do lado dela e fala, né? Aliás, os pequenininhos, a gente coloca, a gente vai lá no shopping, você vê os pequenininhos, 3, 4 anos, eles olham assim, ele já começa, ele vê o M, ele já aponta. Não sabe nem o que falar, né? Ele já aponta lá que ele quer ir. Porque já está sendo trabalhado nas mentes para que nós sejamos assim. Não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, mas uma forma de nós pensarmos o quanto todo esse processo de mídia em torno de nós não transforma a nossa vida sem que nós percebamos. E muitas vezes por uma qualidade de vida ruim, uma qualidade de vida que depois nós vamos ajustar. Vamos pegar um exemplo bastante interessante. No meu tempo, o cigarro era uma coisa maravilhosa.
A pessoa fumava e você fala, nossa, esse cara é bom.